Gorgonoid levantou uma polêmica sobre a categoria Men's Physique. Coach Rubens e Jason comentaram e fizeram observações. Caso queira assistir essa live completa, o link está na descrição. Então vamos aproveitar então que nós estamos em clima de amor aqui e vamos falar de uma coisa polêmica então. Eu tenho certeza que os dois não fazem ideia do que eu vou falar, porque eu não falei nada. Eu tô falando. Vamos lá, Jason. Por que a porra da Men's Physique tem que acabar? Porque não tem pose compulsória. Como é que você vai avaliar shape sem pose compulsória igual? Só tem uma pose compulsória, de costas. Fala aí, eu quero ouvir a opinião de um árbitro da NPC credenciado. Não, eu concordo com o Jason sobre a falta de poses. Realmente é um problema. É um problema até para biquíni, se você for ver, e wellness. Mas eu não acho nem que a pose de costas é uma pose compulsória. Eu acho que ainda assim é um quarto de volta. E realmente, cara, se você for parar para pensar, as categorias mais difíceis de julgar são essas categorias que elas, tecnicamente, só colocam um atleta numa pose de standard. Que é sabe? Que é uma coisa... Eu assisti esse vídeo do Jason, o Coach Rubens eu acho que não assistiu, mas eu não tem nada a ver pro assunto aqui, porque não muda nada, né? Que a gente já conhece bastante, né? A gente acompanha bastante, então a gente consegue visualizar. Eu acho que a solução da Men's Physique seria... A pose de costas, eu discordo um pouco do Rubens. Eu acredito que os caras realmente posam igual, tá ligado? É de frente, tá ligado? Tipo assim, de frente, sim, é linear, eles estão de costas 100% pro árbitro, eles não ficam inclinando, nem fazendo nada demais, eles ficam realmente de costas, faz uma leve expansão de dorsal e tenta dar uma contraída para dar detalhe. Todos os Men's Physique basicamente buscam fazer isso na pose de costas. Essa é a minha visão. Eu acredito que deveria ter uma pose 100% de frente, então teria uma pose 100% de frente, 100% de costas, e uma Men's favorito, que seria essa semi de lado, essas que o pessoal gosta de colocar uma mão na cintura e outra solta e tal. Tipo, não tem quando faz a clássica favorita na Classic Physique? Tem. Cada um faz o que quiser ali, foda-se. Que não serve pra nada essa pose. Eu sei. Não mas basicamente... a partir do momento que você coloca um cara fazendo a pose do Arnold, o outro fazendo a pose do Atlas, o outro fazendo a pose... Como que você julga isso? É pra bater foto isso aí. É pra bater foto. Mas enfim... Eu acredito que tinha que ter, sim, uma pose 100% de frente e uma 100% de costas, porque, por exemplo, o Diogo Montenegro tem a cintura 7 vezes mais fina que a do Erin Banks. E isso deveria ser valorizado, já que é isso que pede nos critérios da categoria. Talvez não o que está escrito lá, né? Mas que a gente está vendo a tendência que está caminhando na Men's Physique. É ombro gigante, peito, costa, cintura fina. Mas você não acha que... eu entendi seu ponto de vista. Mas isso ainda assim... O Coach Rubens, o que o Gorgo falou, inclusive, é exatamente a mesma conclusão que eu. Eu terminei falando. A pose totalmente de frente, não é meio de lado, não é de lado. 100% de frente. O árbitro tinha que corrigir, tá ligado? Né, Jason? Tipo assim, atleta número tal, de frente. Sim. E eu tenho uma argumentação, Coach Rubens, para isso. Tá lá nas regras lá que tem que avaliar simetria. Não tem como avaliar simetria em pose de lado. Não tem, final. Concordo. Até porque uma mão tá na cintura, às vezes a outra não. Ou uma mão tá mais à frente, a outra tá mais atrás. Não, se você tem uma lesão no peito, uma lesão de um peito, você esconde ele aqui atrás, ó, e nem contrai o peito, inclusive, no Men's Physique. Ou seja, não faz diferença. Eu quero falar assim, é tão impossível de avaliar a simetria que você não consegue nem enxergar lesões caso elas existam. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Porém, eu não acho que colocar uma pose de frente faria dessa pose uma pose de contração que diferenciaria os atletas. E qual é o meu ponto de vista? Contrair. Ele poderia fazer a mesma pose, só que posar de frente. Não, eu entendi. Mas, por exemplo, o começo da fala de vocês falou assim, é muito difícil avaliar porque não tem pose compulsória. Eu concordo 100% com essa afirmação. Você entendeu? Porque a partir do momento que você não tem flexão do músculo, é muito difícil de você avaliar o roundness, a densidade do cara. Então a gente vê muito cara, por exemplo, que tem um físico super completo, como o Men's Physique, e que se o cara fizer qualquer pose de outra categoria, o cara parece uma criança em cima do palco. Você entendeu? Então, eu concordo do ponto em que realmente a falta de poses compulsórias dificulta o julgamento.
E concordo com vocês no sentido de que deveriam ter uma pose de frente. Porém, eu acho que a gente não resolveria 100% do problema. Porque ainda assim seria um campeonato simplesmente de silhueta, simplesmente de shape, de visual. Mas seria um campeonato, Coach Rubens, de rodada de simetria. É a rodada de simetria da Classic e imagina, se tivesse só aquilo e acabou. Seria tipo isso. Sim. Mas eu fico com a sensação que parece que é de propósito que eles fazem essa bagunça para ter essa confusão, igual futebol antes do VAR. Mano. Óbvio. Porque aí fica todo mundo enchendo o saco, porque não faz sentido. Eu tenho uma teoria, cara, que é a seguinte. Vê se vocês concordam comigo. O bodybuilding sempre foi lotado de dinastias, né? No bodybuilding, principalmente na Open Bodybuilder e tal, a gente teve Coleman com 8, né? Phil Heath com 7 e tal. Não é interessante para categorias tão populosas como Men's Physique, Bikini, Wellness, que hajam dinastias, porque tem uma entrada tão grande de novos atletas todos os dias, que uma dinastia poderia fazer com que essas pessoas falassem, por que eu vou entrar, meu? É muito difícil ganhar desses caras que estão aqui, ninguém ganha deles, são, sabe, impossíveis de serem superados e tal. E eu começo a ver isso pela Bikini, cara. A Bikini, cara, quando que teve uma menina que mandou mais que 2, 3 títulos aí? Faz tempo, cara, não tem, tá tendo um rodízio gigante ali. Por quê? Porque aquece a categoria. É como se todo mundo falasse, não, a próxima sou eu, entendeu? Parece um concurso de Miss mesmo. E não que eu critique que isso aconteça. Eu só não acho que isso deve acontecer quando uma pessoa realmente estiver melhor e merecer ganhar 2, 3, 4 vezes. Você entendeu? Mas como é que você vai avaliar se ela tá melhor se um cara posa de frente e outro de lado? Como é que é? Como é que você vai avaliar quem tá melhor se um posa de frente e outro de lado? Concordo. De maneira subjetiva. Concordo. Igual tudo é. Igual, por exemplo, o Jason, não tem o último campeonato lá, o Pittsburgh Pro, que o Ryan Terry perdeu. Eu, particularmente, prefiro o shape do campeão, olhando para Men's Physique. Mas ele posa, tipo, muito de lado, cara. Muito Sim. tipo, é extremamente ele de lado. Ele é mais de lado que o Eren. E ele não precisa. E eu acho, tipo assim, tosco. Porque, mano, isso devia ser proibido, tá ligado? Deveria ter um... Só que quando você coloca o bom senso, aí acabou, né? Porque o bom senso a pessoa tem ou não tem, então fudeu. Por isso que eu acho que deveria ter alguns critérios objetivos. Daqui a pouco os caras vão inventar na pose de costa também, mano. Você vai ver. Os caras vão começar a posar meio de lado, de costa também, sei lá, mano. Porque, porra, porque se o Kaique, por exemplo, o Kaique Pro, se ele posar meio de lado, assim, de costas, não 100% de costas, ele vai ficar gigante, porque a dorsal dele é muito espessa, que às vezes não aparece na pose de costas. Porque na pose de costas que manda muito é detalhe, mano. Aquela pose da Men's Physique.